É normal no Brasil aqui, para nós, como método de trabalho, trabalharmos por pacote. Sabe o que é isso? Pacote fechado? São poucos os reparadores, principalmente a galera iniciante, que entende a necessidade de fracionar o seu serviço. A grande maioria trabalha por pacote fechado. E você sabia que o pacote fechado é o que mais te gera prejuízo? Ai, ai, ai. Vamos falar sobre esse assunto? Como que você deve trabalhar? Como que você deve preencher a sua ordem de serviço dentro da sua oficina? O vídeo de hoje é sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal e deixar teu like e ativar todos os sininhos de notificação. Sem mais delongas, vem comigo e bora pro vídeo. A primeira pergunta que o cliente faz quando ele chega na sua loja, na tua oficina, na sua empresa: quanto é a carga de gás? Isso é tradicional. Não é na tua, não é na minha, são em todas as oficinas, todas as empresas. E aí, o reparador responde imediatamente qual é o valor da carga de fluido refrigerante que ele vai aplicar para o seu cliente. Alguns colegas trabalham por pacote fechado, eu diria alguns não. A sua grande maioria trabalha por pacote fechado. Então a resposta é imediata. 200, 250, 150, 120 reais é a minha carga de gás. Pensa aqui comigo. Primeiro de tudo, você aplica uma carga de fluido refrigerante, que é um composto, tem uma estrutura molecular que tem a capacidade de alterar o seu estado físico sem alterar a sua composição química. Gás ou gasoso é um dos momentos que este composto está trabalhando dentro da máquina quando comprimido e aquecido por algum motivo. Então, você trabalha com fluido refrigerante. E é assim. Nesse tal de pacote, você inclui a quantidade de fluido refrigerante aplicada na máquina do seu cliente. Não importa se vai 380 gramas, 500, 450, 800, 700, 1,1 kg, 1,2 kg. Então aí, neste pacote está a quantidade de fluido que você vai aplicar, o lubrificante que você vai aplicar, a maneira com que você testa vazamento, a sua mão de obra e também tudo que você precisa faturar para manter suas ferramentas em ordem. Então você fecha um pacote em um valor fechado e passa esse valor para o seu cliente. Existem variações gigantescas. Existem lugares que vão de 120 até 350 reais uma carga de fluido refrigerante. Mas vem cá, você acha que essa é a maneira correta de trabalhar? Enquanto você pensa, não esquece de vir aqui embaixo e deixar o like para ajudar o nosso canal, fazer com que os nossos vídeos cheguem a mais colegas. O seu like é muito importante, ele ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo está te ajudando de alguma maneira e vai colocar ele para mais colegas aí poderem assistir. Será que é inteligente? Será que é justo, tanto com você quanto com o seu cliente? Então vamos analisar aqui, meu querido companheiro, duas situações. Fluido refrigerante você compra por quilograma, você vende ele por quilograma, tá? Seu produto de limpeza você compra por litro, você vende ele por litro aplicado. Seu óleo você compra por litro, você vende por ml. A sua mão de obra é o que paga a grande maioria das suas contas, é aí que a galera erra demais. A galera, principalmente a galera que está chegando, não entendeu que é a sua mão de obra que determina a sua projeção de crescimento. Você tem sim que precificar a sua hora trabalhada de uma maneira inteligente, justa e coerente, porque é daí que vai sair a sua projeção de crescimento dentro da tua empresa. O lucro que você tem sobre peças vendidas ou aplicadas também entra na sua margem, porém, o que conta verdadeiramente é o quão qualificado você está, porque a sua mão de obra não tem um preço fixo. A sua mão de obra vai de acordo com o quanto que você tem de qualificação técnica e estrutura para atender esse cliente. Então vamos lá, olha só. Imagina comigo aqui de uma forma bem simplória, tá? Que você esteja pagando hoje, entendam, não é esse o valor, tá? Mas vamos arredondar para 50 reais o quilo de fluido refrigerante. Quando você aplicar uma carga no valor de 150 reais, incluindo óleo, incluindo teste de vazamento, incluindo mão de obra, menos de 1 quilo, você está gastando aí a média de 50 reais, meio quilo quebra no meio, 25 reais e etc. Só que não é só isso. O óleo que você está aplicando, você paga por ele.
O teste de vazamento que você vai executar, você tem que usar um composto chamado nitrogênio. O nitrogênio tem custo para ser recarregado no seu cilindro. E sim, procure usar nitrogênio. Se você fizer as contas, você está pagando para trabalhar. Infelizmente, você acaba pagando para trabalhar. Se você não tiver esmiuçado tudo que você colocou no carro do seu cliente, para você ter ideia de valores e do lucro que você tem sobre cada ação no carro do seu cliente. Por exemplo, a quantidade de fluido refrigerante deve ser vendida por quilogramas ou gramas, porque você compra por quilo, você vende por quilo. Não importa a quantidade de fluido refrigerante que vai ser aplicado. 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 250, 380, 400 gramas. É justo para você, refrigerista, e justo para o cliente que está pagando pelo produto aplicado, ou seja, o fluido refrigerante que vai ser utilizado na máquina dele. Nem mais, nem menos. Além disso, quando você faz um pacote, você precisa esmagar todos os seus custos para aumentar a sua margem de lucro. Fica muito difícil você usar um lubrificante de alta qualidade, porque ele custa caro. Óleos lubrificantes hoje de boa qualidade vão variar aí de 150 até 320, 340 reais o litro. E sim, para os clientes que estão nos assistindo aqui, a galera que traz os seus carros para a gente trabalhar, produto de alta qualidade tem um valor alto, de 150 até 320 reais o litro. Produtos que vão atender muito bem o seu ar-condicionado, a máquina do seu carro. Então, se você tiver aí uma margem muito apertadinha, obrigatoriamente o cara acaba diminuindo a qualidade do lubrificante que ele vai utilizar. Às vezes nem entra na conta. O nitrogênio, já falei, você paga por ele, você vai aplicar uma quantidade de nitrogênio aí em metros cúbicos. Então você precisa entender o tamanho dessa máquina para poder ter uma precificação mais exata ou justa. Para você tem na sua ordem de serviço, na sua nota fiscal, o valor de cada ação aplicada naquela operação. O valor de venda do fluido refrigerante, valor de venda do óleo, o seu tempo de trabalho, que é a sua mão de obra, o nitrogênio que você utilizou, e tudo isso você consegue colocar na ponta do lápis exatamente quanto você está ganhando sobre cada produto ou ação efetuada naquele serviço. Quando você faz um pacote, primeiro, você perde totalmente a noção de valores. Você não tem a menor ideia de quanto te custou e qual é a margem que você tem sobre a venda desse serviço. Vai ficar bem complicado de você coordenar. E o pior, galera, a grande maioria dos colegas muitas vezes estão pagando para executar um serviço e erroneamente imaginando que estão obtendo lucro, olhando no volume no final do mês, o volume no final da semana, até mesmo no final do dia. Então entenda, o que é justo para o refrigerista é que ele tenha precificado todas as ações que foram efetuadas naquele serviço. Não importa se é um carro, uma máquina, um ônibus, um trator, não interessa, tá? A sua ordem de serviço e posteriormente na sua nota fiscal está discriminado tudo que você aplicou, tudo, quanto de fluido, quanto de óleo, quantas vezes você injetou nitrogênio para pressurizar o sistema, a hora trabalhada, quanto tempo você trabalhou naquele veículo, e aí você tem um controle na sua mão. Isso é justo para o reparador e mais justo ainda para o cliente, que sabe exatamente pelo que ele está pagando e quanto o cliente está investindo em cada ponto dessa operação. Então você não vai colocar um pacote, que a grande maioria faz, né? Num pacote você não vai determinar exatamente quanto que é, está escrito ali, carga de gás. Isso é um pacote, tudo isso que nós falamos está embolado ali naquele pacote. Agora a pergunta é, quanto você realmente, seja muito sincero consigo mesmo, quanto realmente você está faturando nessa operação? Quanto você está tendo de lucro real e lucro bruto nessa operação? Se você não tiver o controle na sua mão de tudo que você investe e tudo que te sobra para que você pague as contas, melhore a tua operação, pague seus colaboradores, pense em ferramentas novas e melhores, infelizmente você não tem o controle, as rédeas da sua empresa. Então é muito importante entender isso. A maneira correta de trabalhar, não só
na parte de carga de fluido refrigerante, mas em todos os outros pontos da máquina, é você precificar e identificar exatamente cada ponto dentro de uma operação. Claro que o cliente no final paga o valor total da nota fiscal ou da sua ordem de serviço, né? Mas para você ter o controle da sua empresa, você precisa colocar ponto a ponto. E para o cliente que está pagando pela sua qualificação técnica, prestação de serviço e pagando para que você resolva o problema dele, é justo também e muito coerente que ele saiba exatamente o que e quanto ele está pagando em cada ponto e contraponto de uma operação. Começa a fazer suas contas aí, começa a colocar na ponta do lápis que você precisa identificar exatamente quanto você investe, qual a sua margem e quanto realmente te sobrou de lucro. Enquanto você não tiver esse controle, você não tem controle de nada. Infelizmente é assim. Pensa nisso com bastante carinho. Você vai entender, se você colocar na ponta do lápis, que vai ser muito mais fácil você ter aí a visão ampla da sua operação e consertar os pontos que estão falhos, porque sim, toda a operação tem pontos falhos que precisam ser corrigidos. Isso somos todos nós, eu, você e eu, todo mundo aqui precisa corrigir os pontos que são falhos e nada garante que a gente não cometa novos erros. Mas é muito melhor você evitar o erro, se possível, e se acaso cometer ele, ter como identificar e já colocar ele numa prateleira de não aceitável. Esse erro eu não cometo mais. Já corrigi, esse eu não vou cometer mais de agora para frente. Então é importante pensar nisso daí. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, deixa teu like, aperta o sininho de notificações aqui em riba, todas elas, todas. Dá uma olhadinha lá na nossa plataforma dos cursos EAD e cogita a possibilidade de se tornar membro do canal. Sabe que é sempre um prazer estar aqui batendo papo, trocando ideia com você. E sem mais delongas, a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você e coloca na ponta do lápis. Depois você me conta o resultado. Até mais, valeu!